Olá, aventureiros do conhecimento e curiosos do canal Sabia. Bem-vindos a uma jornada que vai além do tempo e do espaço. Hoje vamos desvendar um dos enigmas mais fascinantes da história do nosso planeta. Sim, estamos falando sobre os magníficos dinossauros, essas criaturas que por mais de 100 milhões de anos reinaram soberanos em nosso mundo. Mas você já se perguntou como seres tão imponentes e dominantes desapareceram de repente? Preparados para desbravar esse mistério? Imagine um mundo onde gigantes caminhavam pela terra, onde o rugido de um tiranossauro ecoava pelos vales e o vôo majestoso de um pterossauro cortava os céus. Esse era o mundo dos dinossauros, criaturas que não apenas habitaram, mas dominaram nosso planeta. Um mundo de maravilhas, onde a vida florescia em formas inimagináveis. Mas, em um piscar de olhos geológico, tudo mudou. Um evento tão catastrófico, tão incompreensível, que mudou o curso da vida na Terra. Neste vídeo, vamos embarcar em uma expedição pelo tempo, revivendo os últimos dias do período Mesozoico. Vamos explorar as pistas deixadas para trás, viajar até locais onde as primeiras evidências foram descobertas e desvendar, juntos, o mistério da extinção dos dinossauros. Você está pronto para testemunhar o poder de eventos que podem mudar o destino de um planeta inteiro? Mas, para além do fascínio por esses gigantes do passado, este mistério nos toca de uma maneira muito especial. Porque, acredite ou não, a história da extinção dos dinossauros está intrinsecamente ligada à nossa própria existência. Sem esse cataclismo, a face do nosso mundo poderia ser muito diferente. Já imaginou um mundo onde os dinossauros nunca tivessem desaparecido? Como isso afetaria a nossa história? Intrigante, não é mesmo? Então, fique conosco até o final deste vídeo, pois o que vamos revelar não é apenas a história de um fim, mas também o início de uma nova era. Uma era que, sem saber, devemos muito aos eventos que ocorreram há milhões de anos atrás. Descubra conosco como um único evento pode ser o ponto de virada para toda uma história evolutiva. E não se esqueça, se você ama desvendar os segredos do nosso mundo tanto quanto nós, inscreva-se no canal Sabia, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Sua curiosidade pode ser o início de uma nova descoberta. Continuando nossa incrível jornada pelo canal Sabia, mergulhamos agora no grande mistério que tem fascinado cientistas e curiosos por gerações: a extinção dos dinossauros. Imaginem só esses gigantes, os verdadeiros reis e rainhas do período Mesozoico, de repente, desaparecem. Como isso aconteceu? Essa é a pergunta que vamos explorar agora. Primeiro, vamos entender o cenário. Os dinossauros não eram apenas grandes lagartos passeando por aí. Eles eram a força dominante no planeta por mais de 100 milhões de anos. Imagine só, essa é uma quantidade de tempo que nossa mente mal consegue compreender. Se colocássemos toda a história da Terra em um filme de 24 horas, os dinossauros seriam as estrelas por mais de 10 horas. Mas então, o que poderia apagar esses gigantes da face da Terra tão rapidamente? Por muito tempo, essa foi uma das maiores charadas da paleontologia. Muitas teorias surgiram: mudanças climáticas, vulcões, doenças, mas nenhuma explicação parecia se encaixar perfeitamente no quebra-cabeça. A grande virada veio com uma descoberta que, à primeira vista, parecia pequena, mas foi crucial. Em Gubbio, na Itália, uma fina camada de argila entre as rochas chamou a atenção dos cientistas. Essa camada marcou o limite entre a era dos dinossauros e o mundo após eles. O mais intrigante, essa camada continha uma quantidade anormalmente alta de um elemento chamado irídio. Agora, o irídio é bastante raro na crosta terrestre, mas é comum em asteroides. Então isso levou os cientistas a uma ideia revolucionária. E se um asteroide gigantesco tivesse colidido com a Terra? Isso explicaria a presença do irídio e poderia ser a causa da extinção em massa.
Para você ter uma ideia, imagine um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, viajando pelo espaço a uma velocidade inimaginável e então, BAM! Ele atinge a Terra com uma força maior do que milhões de bombas atômicas. O impacto seria tão violento que provocaria terremotos, tsunamis e lançaria uma nuvem de poeira e gases que cobriria o céu, bloqueando a luz do Sol por anos. Sem sol, as plantas não poderiam fazer fotossíntese, quebrando a base da cadeia alimentar. Sem plantas, os herbívoros morreriam, e sem herbívoros, os carnívoros também. Um verdadeiro efeito dominó que levaria ao colapso de todo um ecossistema. Essa hipótese do impacto do asteroide, que parecia coisa de filme de ficção científica, começou a ganhar força, mas ainda faltavam provas concretas. E é aqui que nossa história dá mais um salto. Mas isso é outro assunto intrigante que vamos estudar a partir de agora. Então, como vocês podem ver, o fim dos dinossauros não foi apenas uma página virada na história da Terra, foi um evento que redefiniu a vida no nosso planeta. Prosseguindo em nossa fascinante exploração no canal Sabia, chegamos a um momento crucial na história da ciência, onde uma descoberta inesperada nos leva a um novo entendimento sobre o fim dos dinossauros. Estamos nos anos 70 e um geólogo chamado Walter Alvarez estava estudando as formações rochosas em Gubbio, na Itália. Foi aí que algo peculiar chamou sua atenção. Uma fina camada de argila entre as rochas, marcando o fim da era dos dinossauros. Mas o que havia de tão especial nessa camada? Alvarez descobriu que essa camada continha uma alta concentração de irídio. Agora você pode se perguntar, o que é irídio? Bem, o irídio é um elemento químico raro na crosta terrestre, mas abundante em meteoritos. Esta descoberta foi como acender uma lâmpada em uma sala escura. De repente, a ideia de que um asteroide poderia ter causado a extinção dos dinossauros ganhou força. Mas como um único evento, mesmo sendo a colisão de um asteroide, poderia levar à extinção em massa? Vamos entender isso melhor. Quando um asteroide de grande porte colide com a Terra, ele não apenas causa um enorme impacto físico, mas também desencadeia uma série de reações em cadeia. Imagine a quantidade de energia liberada quando um objeto de 10 quilômetros de diâmetro, viajando a dezenas de milhares de quilômetros por hora, colide com o nosso planeta. É uma força tão poderosa que pode provocar terremotos e tsunamis, lançar detritos e poeira na atmosfera e até alterar o clima global. A hipótese de Alvarez não foi aceita de imediato pela comunidade científica. Afinal, ela desafiava muitas ideias estabelecidas sobre a extinção dos dinossauros. Mas a ciência é assim, movida por evidências e pela busca incessante da verdade. E as evidências começaram a se acumular. Pesquisadores de todo o mundo começaram a encontrar essa mesma camada rica em irídio em diferentes locais, confirmando que o evento que a causou foi global. Além disso, foram encontradas esferas de vidro e quartzo que só se formam sob condições extremas, como as de um impacto de asteroide. Mas ainda faltava a peça final do quebra-cabeça. Onde estava a cratera desse impacto? A resposta veio com a descoberta da cratera de Chicxulub, no México. Esta cratera gigantesca, com mais de 180 quilômetros de diâmetro, foi formada pelo impacto de um asteroide, exatamente na época da extinção dos dinossauros. Este foi um momento de virada para a ciência. A teoria do impacto do asteroide, que começou com uma fina camada de argila na Itália, agora se tornava uma explicação aceita para um dos maiores mistérios da história da Terra. Essa descoberta nos mostra como a ciência funciona. Uma mistura de curiosidade, observação cuidadosa e, às vezes, um pouco de sorte. Ela nos ensina que, mesmo os eventos mais catastróficos, podem abrir portas para novos começos e revelar segredos surpreendentes sobre nosso mundo. A extinção dos dinossauros é um lembrete de quão frágil e interconectada a vida na Terra pode ser, e nos faz refletir.
Se um evento tão dramático não tivesse acontecido, como seria o mundo hoje? Talvez nunca teríamos tido a chance de existir. Prosseguindo em nossa fascinante jornada, após entendermos a hipótese revolucionária de Walter Alvarez e a descoberta da camada de irídio, chegamos agora ao capítulo final desta incrível história de descoberta científica. Como foi descoberto o local do impacto do asteroide que poderia ter causado a extinção dos dinossauros? Onde estava a evidência física desse colossal impacto? A resposta estava escondida, esperando para ser descoberta. No final dos anos 70, uma estrutura enigmática chamou a atenção dos geólogos na península de Yucatán, no México. Era uma cratera imensa, conhecida como Cratera de Chicxulub. Com mais de 180 quilômetros de diâmetro, esta cratera era a evidência física do impacto cataclísmico que os cientistas procuravam. Mas como uma cratera tão grande passou despercebida por tanto tempo? A resposta está na passagem do tempo. Ao longo de milhões de anos, a cratera foi soterrada por sedimentos e camadas geológicas, ocultando-a aos olhos humanos. No entanto, com o avanço da tecnologia de imagens por satélite e estudos geofísicos, os cientistas foram capazes de mapear essa estrutura colossal. Mas não era apenas o tamanho da cratera que era impressionante. As evidências encontradas nela e ao redor confirmavam o impacto de um asteroide. Fragmentos de rocha fundida, vidro trinitita, semelhante ao que foi encontrado após testes nucleares, e uma camada rica em irídio espalhada ao redor do globo. Tudo isso apontava para um evento de proporções globais. Agora, vamos colocar isso em perspectiva. Imagine a força de um impacto tão poderoso que altera o clima global, lança toneladas de detritos na atmosfera, bloqueando a luz solar e alterando drasticamente o ambiente. É difícil imaginar, mas foi exatamente isso que aconteceu há 66 milhões de anos. Este evento não apenas marcou o fim dos dinossauros, mas também deu início a uma nova era na história da Terra. Com a extinção dos dinossauros, novos nichos ecológicos se abriram, permitindo que outros grupos de animais, incluindo os mamíferos, se diversificassem e prosperassem. Em outras palavras, este evento catastrófico abriu caminho para a evolução da vida, tal como a conhecemos hoje. E aqui, nesta incrível virada de eventos, encontramos uma das lições mais fascinantes da ciência, que a história da Terra é um contínuo de eventos interligados, onde até mesmo os momentos mais devastadores podem levar a novos começos. Esta descoberta nos mostra como um único evento pode ter repercussões que moldam não apenas o destino das espécies, mas de todo o planeta. A história da extinção dos dinossauros é um testemunho do poder da curiosidade humana, da perseverança na busca pelo conhecimento e da capacidade da ciência de revelar os segredos mais profundos do nosso mundo. Uma história que começou com a observação de uma fina camada de argila na Itália e nos levou a um dos maiores mistérios da história natural. Este evento, que parece tão distante no tempo, na verdade, tem uma ligação direta conosco. Sem a extinção dos dinossauros, o curso da vida na Terra teria sido drasticamente diferente. Talvez nós, seres humanos, nunca tivéssemos a oportunidade de existir. E assim, a história dos dinossauros, sua extinção e as descobertas científicas que se seguiram são mais do que apenas fatos históricos. São lembretes de nossa própria fragilidade e da incrível jornada da vida no nosso planeta. Com esses conhecimentos, a resposta para a pergunta que lançamos no início deste vídeo está clara agora. Foi um asteroide gigantesco impactando nosso planeta há 60 milhões de anos que desencadeou a extinção em massa dos dinossauros. Esse evento não foi apenas o fim de uma era, mas também o começo de uma nova. Sem ele, talvez os mamíferos, incluindo nós humanos, nunca tivessem tido a oportunidade de prosperar. Esta história é um lembrete fascinante de como eventos aparentemente aleatórios podem ter um impacto profundo e duradouro.
Nos mostra a interconexão da vida e como um único evento pode alterar o destino de um planeta inteiro. A extinção dos dinossauros, um evento marcado pela perda e pelo fim, paradoxalmente, também é uma história de renovação e novos começos. Chegamos ao final desta incrível jornada através do tempo e do espaço, aqui no canal Sabia. Hoje, desvendamos juntos um dos maiores mistérios da história natural: a extinção dos dinossauros. Uma história que começou com uma simples, mas intrigante, camada de argila em Gubbio, Itália, e nos levou à descoberta de um evento catastrófico que mudou o curso da vida na Terra. E agora, queremos ouvir de vocês. Escrevam nos comentários o que acharam deste vídeo. Vocês gostariam de ver mais conteúdos como este, explorando os mistérios da ciência e da história natural? Sua opinião é muito importante para nós e nos ajuda a trazer mais histórias fascinantes e conteúdos educativos para vocês. Antes de nos despedirmos, gostaria de lembrar a todos que a curiosidade é a chama que ilumina o caminho do conhecimento. Aqui no canal Sabia, estamos comprometidos em manter essa chama acesa, trazendo a vocês informações e descobertas incríveis sobre nosso mundo e além. Então, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, seguir para não perder nenhum conteúdo novo e, mais importante, compartilhar este vídeo. Compartilhe com amigos, familiares e com todos aqueles que têm sede de conhecimento e fascinação pelo mundo em que vivemos. Afinal, a história da Terra é a nossa história, e conhecê-la é entender um pouco mais sobre nós mesmos. Muito obrigado por nos acompanhar nesta viagem fascinante. Até a próxima descoberta, aqui no canal Sabia. Continuem curiosos, continuem explorando e lembrem-se, o conhecimento está sempre ao nosso alcance, basta estendermos a mão para agarrá-lo. Até mais!